Olá! Hoje vamos mergulhar numa história que muita gente conhece, mas para descobrir uma explicação surpreendentemente racional que, na verdade, se esconde no próprio texto. Vamos olhar para este conto tão familiar com outros olhos. A nossa história começa num cenário bem específico, uma encosta íngreme, ali junto ao mar da Galileia. E é lá, por entre cavernas e túmulos antigos, que vivia um homem num estado de profunda angústia. Um pária, basicamente, temido por toda a gente na aldeia vizinha de Cresa. Ok, vamos então focar-nos nesta figura central. O nome dele é Amós e ele vive em Tchereza, uma área que não era judaica, conhecida como Decápole. Este detalhe do cenário, acreditem, é fundamental para se entender tudo o que acontece a seguir. É importante perceber que o Amós não estava sempre atormentado. A fonte descreve a condição dele como sendo periódica, ou seja, ele tinha os seus intervalos de lucidez. E foi num desses períodos que ele já tinha ouvido Jesus a pregar e se tornou, vá lá, um crente hesitante. Esta ligação anterior é um pormenor crucial. E agora, chegamos ao momento-chave. Jesus e os seus seguidores chegam precisamente àquela encosta. É aqui que eles dão de caras com Amós, bem no meio de uma das suas fases mais turbulentas. Um encontro que, claro, ia mudar tudo. Ao ver Jesus, Amós cai aos pés e grita estas palavras. Agora, o que é mesmo interessante aqui é que o Amós acreditava genuinamente nisto. Para ele, a sua aflição era sem dúvida causada por espíritos malignos. A percepção que ele tinha do seu próprio problema era a de uma possessão demoníaca. A resposta a este grito de desespero não é um exorcismo tradicional, mas sim algo completamente diferente. Vamos ver como esta interação se desenrola e como é que ela leva à recuperação do Amós. Reparem bem na abordagem. Em vez de confrontar os demónios, Jesus confronta a crença do Amós. Ele não valida a ideia da possessão. Em vez disso, relembra ao Amós a sua identidade, o seu valor, e refere-se à sua condição como um feitiço, um estado mental, algo que pode ser quebrado. E o efeito é instantâneo. As palavras de segurança, de autoridade, parecem ter reconfigurado o intelecto do Amós, acalmando toda aquela agitação e devolvendo-lhe o controlo. A cura, segundo esta análise, foi, na sua essência, psicológica. A pergunta que toda a gente faz quando ouve esta história. Se a cura foi mental, de onde é que vem a parte dos porcos que se atiram ao mar? Pois, é exatamente aqui que a história e a lenda começam a seguir caminhos diferentes. Esta secção vai explicar como é que um acontecimento completamente à parte, uma coincidência, acabou por se entrelaçar com a cura de Amós, criando assim o famoso milagre que conhecemos. Então, o ponto crucial é este. Enquanto estava toda a gente focada no Amós, os porcos ficaram sozinhos. Os cães assustaram-nos, eles caíram do penhasco e pronto, toda a gente que viu as duas coisas a acontecer quase ao mesmo tempo assumiu uma ligação de causa e efeito que na verdade não existia. E este quadro ilustra a diferença de forma brilhante. De um lado, temos a interpretação sobrenatural, do outro, uma série de eventos perfeitamente lógicos. Uma cura psicológica seguida de um acidente com animais. Simples assim. Mas o mais fascinante nisto tudo é quem é que acreditou na versão da lenda. A resposta? Praticamente toda a gente, incluindo o próprio Amós. A fonte sugere que acreditar que os seus demónios estavam agora, fisicamente nos porcos afogados, ajudou a solidificar a sua recuperação mental, deu-lhe uma prova tangível da sua cura. Vamos agora avançar para o que aconteceu depois e ver como é que este evento transformou a vida de Amós para sempre, dando-lhe uma direção completamente nova. A reação dos aldeões é de medo, claro. Eles perderam os seus porcos e pedem a Jesus para se ir embora. E no meio disto tudo está Amós, agora curado, a querer seguir aquele que o ajudou. Mas ele recebe uma instrução muito específica. Em vez de levar consigo, Jesus encarrega-o de ser uma testemunha na sua própria comunidade. Ele transformou Amós de paciente a mensageiro, dando-lhe um propósito que iria, na verdade, reforçar a sua própria cura. E aqui está a grande ironia. O Amós torna-se o principal divulgador da versão sobrenatural da sua própria história. Ele contou a história da única maneira que a compreendia, a história que o ajudou a manter são, que os demónios foram expulsos e entraram nos porcos. E isto tudo deixa-nos a pensar. Se uma história tão famosa pode nascer da mistura de uma cura mental com uma simples coincidência, quantas outras lendas que tomamos como certas foram na verdade moldadas da mesma forma? Fica a reflexão sobre o poder da percepção na construção daquelas que consideramos as nossas verdades.